Tudo bem com vocês? Ô, Luciano, Gil, eu vim mais arrumado que vocês iam vir hoje no culto, viu? Brincadeira, gente. Quem tá feliz aí? Quem tá alegre com Jesus aí, né? Que momento maravilhoso que a gente viveu aqui com a apresentação do João, né? Quem achou bonito aí? Levanta a mão. Quem chorou? Levanta a mão. Eu não chorei, não. Sem choro, né? Foi meio difícil, mas que alegria, né? Celebrar aí junto com o Túlio, com a Júlia, a apresentação do João, né? Essa criança tão esperada. E assim como o Tulinho falou, né? Que ele orou e entregou o João, enviou o João, né? E eu creio assim que o João vai ser voz profética mesmo na sua geração, né? O nome que ele carrega já diz isso por si só, né, como um precursor, aquele que vai anunciar as boas novas do reino de Deus, né, e vai à frente, anunciando o evangelho e a vinda de Jesus, amém? Irmãos, valeu. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Na verdade, eu queria, assim, abrir meu coração aqui hoje. Eu queria te entregar meu coração. Algumas coisas que Deus tem me falado há algumas semanas. E eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre oração. Um assunto, assim, super basilar, né? Fundamental no Evangelho. Então, vamos ler um texto lá em João para a gente começar. É João para todo lado, né? João capítulo 5, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, a partir do 19 ali. Marcelo, deixei na mão hoje, né? Irmãos, 5, verso 19. Só antes da gente ler esse texto, tem uma outra passagem que Jesus estava orando, acho que está lá em Lucas no capítulo 11, e os discípulos chegam para conversar com ele, e os discípulos fazem um pedido para ele. Fala: Jesus, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. E aí Jesus vai e começa a ensinar eles a orar, né? Faz lá a oração do Pai Nosso. E eu queria, assim, que você pudesse pensar, por que eles pediram para Jesus ensinar eles a orar? Pensa, você andando com Jesus já há algum tempo, você vê o cara curar cego, aleijado, fazer um tanto de coisa, transformar água em vinho. Você vai pedir para ele te ensinar a orar? Eu não ia pedir isso, eu ia pedir para ele me ensinar a curar o cego. Ou pegar a água e transformar em vinho. Mas por que eles pediram para Jesus nos ensina a orar? Agora vamos ler o que João 5, 19 diz sobre isso. Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Irmãos, Jesus só fazia o que ele via o pai dele fazer. Jesus, o criador do universo, só fazia aquilo que ele via o pai dele fazer. Ele declara e fala que ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele só faz aquilo que o pai faz. E aí quando ele fala aquilo que eu vejo o pai fazer, aonde você acha que ele vê o pai? Aonde que ele vê o pai? Como é que é isso? Porque todo dia, se você pega o evangelho, se você vai lendo ali Mateus, Lucas, Marcos e João, você vai ver que Jesus o tempo todo estava o quê? Se ausentando para orar. Então Jesus acordava pela manhã, de madrugada, saía e ia orar. Jesus ia para o monte, ele se afastava e ia orar. Jesus estava orando todo dia, quase o tempo todo.
E depois que ele terminava de orar, ele falou, então vamos lá em Samaria que eu preciso encontrar uma mulher. Vamos lá no tanque de Betesda que eu preciso curar um cara. Ele terminava de orar e saía fazendo aquilo que a gente sabe que ele faz, milagres e várias outras coisas. Então você acha mesmo que os discípulos entenderam o que com isso? Ele falou, cara, tudo isso que esse cara faz vem dessa oração, só pode ser, isso aqui é a fonte dele. Por isso que ele chegou em Jesus e falou, nos ensina a orar. Aí Jesus ainda vem com esse texto e fala o seguinte, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Então Jesus via o Pai, via Deus na oração. E isso era aquilo que gerava, era aquilo que dava origem a tudo que Jesus ia fazer. Ele não fazia nada por si só, ele só fazia aquilo que o Pai falava para ele fazer em oração. Então eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar aqui a entender um pouquinho sobre oração. Aquilo que você faz no seu dia a dia, na sua vida aí, você faz porque Deus está mandando você fazer? Ou você faz porque você acha que você tem que fazer? Como que é a sua forma de caminhar? Você faz por si só? Ou você faz aquilo que você vê o Pai fazendo? E aí? Vamos ser bem honestos. Se Jesus só fazia o que viu o Pai fazer, a gente vai fazer o quê? A gente acha que a gente tem autonomia para fazer o quê? Ou condição? Nenhuma. Então, isso aqui para mim é fundamental, e isso aqui tem que ser o nosso ponto de partida para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que começar com oração. E na maioria das vezes, a gente deixa a oração para qual momento do dia? Antes de dormir. Onde eu deito, começo a orar, deu 2 minutos, eu nem terminei de orar, já dormi. Então, como que você quer começar o dia sem falar com o seu pai? Fala, e aí? O que eu vou fazer hoje? O que você vai ver? Quando ele usa o verbo ver, isso aqui tem a ver com discernir de Deus em oração. É Deus falando com ele, ou de forma visual, ou de forma auditiva, ou sensorial, enfim. Mas é você conseguir ter uma revelação de Deus para aquilo que você vai fazer, uma direção. Por isso que Jesus era eficaz. Ele ia, ele pregava, ele curava as pessoas, ele tinha direção, ele sabia tudo. O povo chegou para ele desesperado, Lázaro, seu amigo, morreu. Quer dizer, está doente, corre lá que ele está quase morrendo. Jesus não foi, ele ficou. E o cara morreu. Aí depois de alguns dias ele apareceu lá e ressuscitou o cara. Por quê? Porque ele já tinha visto, ele já sabia, não era o tempo de ir. Eu não vou lá salvar antes de morrer. Porque meu pai falou que eu não tenho que ir agora. Então eu vou esperar. Por quê? Porque é uma obra maior, é uma ressurreição. Então vocês estão vendo como que Jesus andava na terra? E se Jesus é o nosso exemplo, a gente tem que fazer a mesma coisa. Então eu queria hoje começar dessa forma para te incentivar e te estimular a orar. A gente precisa orar, meus irmãos. A gente ora muito pouco. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. E eu creio que Deus está querendo nos levar para um novo lugar em oração, transformar a nossa vida, a nossa prática de oração, para que a nossa vida se torne uma vida de oração, onde eu só faço aquilo que eu recebo de Deus em oração. Uma relação, revelação, leitura, oração, e eu ando em cima de tudo isso. E não em cima dos meus achismos, ou acho que deve ser isso aqui. Se não for isso, Deus vai me parar, como se fosse um cabresto. Não é assim que a gente tem que viver. Amém? E aí, quando a gente vai lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, Jesus vai dando várias orientações, e uma delas é sobre oração. Ele fala o seguinte: quando você for orar, entra para o seu quarto, no lugar secreto, fecha sua porta e fala com seu pai em secreto. E o seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. O que é isso? O que é recompensa? Já que Jesus está ensinando como orar, né? Ir para um lugar secreto e tudo mais. A gente acha que isso é o quê? Galardão? É receber alguma coisa de Deus na eternidade? Não, meu irmão, isso aqui é revelação. Então, quando ele fala, vai para o lugar secreto, igual eu faço, vai para um lugar, às vezes, separado, ou no seu quarto mesmo aqui, ou em algum lugar na sua sala, para você ficar sozinho com Deus, e lá o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ele está falando de revelação. Ele vai te recompensar com revelação daquilo que ele quer fazer, daquilo que é a vida de Deus.
daquilo que Deus é, quem Deus é. É isso que Jesus está nos ensinando. E eu queria entrar um pouquinho em oração para a gente... Tá, como é que é isso na prática mesmo, né? Então a gente sabe que a nossa vida, na maioria das vezes a gente ora mesmo antes de dormir, e quando a gente vai orar a gente fica falando com Deus, né? E eu queria tratar assim de dois aspectos na oração. Eu tenho aprendido bastante sobre isso. O primeiro aspecto que eu queria falar é o seguinte: a gente precisa parar de orar falando demais. A gente vai lá, fala, pede, reclama, amém, em nome de Jesus, e vai embora. Em algum momento, quando você está orando, você gastou pelo menos 5 minutos em silêncio para ouvir? E quando Jesus falou, só faço o que vejo o Pai fazer, você acha que ele chegava lá e ele ficava falando? Porque se ele não fazia nada por si só, ele tinha que ficar calado para ouvir. Então a gente fala muito quando a gente ora. Eu não estou te proibindo de falar, que oração ela é uma conversa sincera, leve, íntima. Então os dois têm que falar. Não é só você não. Então eu acho que a gente precisa começar a orar mais ouvindo e não falando. Abre lá em Isaías 50. Verso 4 em diante. Isaías 50, verso 4, diz assim: o soberano, isso aqui está falando de Jesus, do servo, né? Alguns capítulos aqui sobre, alguns cânticos sobre a vida de Jesus, e diz assim: o soberano, o Senhor, deu-me língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Meus irmãos, isso aqui fala exatamente o que? Da vida de Jesus. Manhã após manhã, despertava o meu ouvido para escutar, como quem está sendo ensinado. E ele me deu uma língua instruída, para que eu possa o quê? Falar a palavra, para que eu possa conhecer e falar a palavra, uma boa palavra no tempo certo. Então Jesus, ele recebia, ele ouvia, manhã após manhã. Então é o quê? Diário. Depois ele ia lá e anunciava, andava sobre isso e fazia. E é isso que Deus tem para nós. Manhã após manhã, dia após dia, a gente tem que se colocar nesse lugar de oração para receber algo de Deus. E aí, tem um livro muito bom que a gente leu, eu, o Túlio, o Gabriel, que chama Celebração da Disciplina. E esse livro fala de disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra, meditação, adoração. É um livro muito bom, eu até incentivo vocês a lerem se tiverem interesse. E quando ele está falando de oração, ele separa a oração em duas orações. Ele fala o seguinte: tem a oração por direcionamento e tem a oração da fé ou intercessão. O que é isso? O que é oração por direcionamento? Oração por direcionamento é quando eu vou para o lugar de oração e eu me coloco diante de Deus, eu abro meu coração, eu faço perguntas para Deus, eu falo: Deus, eu preciso de uma direção, porque eu não sei se eu devo mudar de emprego. Deus, eu preciso de direção, porque eu não sei se eu tenho que mudar de cidade. Deus, eu preciso de direção para isso, para assado. Então você começa a colocar o seu coração ali, a sua realidade, ou a sua família, alguma pessoa específica, e aí você depois o que? Espera, porque você está precisando de uma direção. Por isso que é oração por direcionamento. E aí é onde a gente o quê? Espera Deus falar o nosso coração. Deixa Deus nos direcionar, em vez de sair atropelando, fazendo as coisas. É você acalmar um pouco e esperar Deus falar com você. Ouvidos. Desperta o meu ouvido para escutar. É isso que está falando o texto. E aí, quando a gente tem uma direção, então pronto, Deus foi lá e falou: isso, muda de emprego. Pronto, você teve a direção. Então agora, além de andar em cima dessa direção, que Deus já foi lá e te falou, o que é? Agora é oração, o que? É oração da fé ou intercessão. Você começa a orar em cima disso.
Você começa a pedir para isso realmente se realizar. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe uma palavra profética, seja vem uma pessoa e profetiza na sua vida, algo pessoal. Isso não é um negócio que vai acontecer. Deus não está determinando, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Não é uma profecia bíblica. Igual as profecias bíblicas vão acontecer, você queira ou não. Agora, uma profecia de cunho pessoal é mais um convite de Deus para você construir o futuro com Ele. Então, você precisa andar na palavra, tem que fazer sentido para você, você precisa andar nela e você precisa orar por ela. Você precisa pegar essa profecia, você precisa pegar essa palavra e colocar ela em oração. Você precisa guerrear com ela em oração para que aquilo seja liberado do céu na sua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Então, ó, 2 aspectos. Por direcionamento, depois que você tem um direcionamento, você começa o quê? Interceder, porque agora você já tem uma direção, você já sabe, então você vai se colocar entre Deus e aquilo que Ele quer fazer, como um cooperador. Então é um chamado de Deus, vamos fazer junto? Vem participar, né? Porque a gente tem a tendência de achar que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, então eu não vou nem orar, Ele já sabe o que vai fazer mesmo, eu vou orar para quê? Não vai adiantar eu orar mesmo? Não é isso que a Bíblia diz. Deus está sempre nos chamando para a gente cooperar com aquilo que Ele quer fazer. Vou te dar um exemplo. Lá em Gênesis, Deus desceu na terra e ia destruir uma cidade que chamava, 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por conta da perversidade do povo. Aí ele desceu com uns anjão lá, tal, estava indo para lá, e antes de ir, ele passou na casa de Abraão, que era um amigo dele. Opa, vamos almoçar. Eles almoçou ali. Abraão chamou eles para almoçar, assou um pernil, feijão tropeiro, pernil. Almoçar, aí eles terminou de almoçar, falou, agora eu vou lá que eu vou destruir a cidade, né? Aí a Bíblia narra que Deus, né, a gente entende que é a figura de Jesus ali encarnado, né? Ele fala, não, mas eu estou indo lá destruir, eu vou esconder isso de Abraão, ele é meu amigo, estou indo destruir 2 cidades aqui perto e vou contar para ele, pô. É a partir dele que vai ser a bênção, né, a herança e tudo mais. Aí manda o serviçal ir na frente e fica conversando com Abraão. Fala, eu estou indo lá e vou fazer isso, isso e isso. Ele conta para Abraão. Aí o que Abraão faz? Beleza, pode ir. Não, Abraão começa a interceder pelo povo das 2 cidades. Então, assim, ó, Deus furioso indo lá destruir uma cidade, você ia ter essa audácia de chegar, mas tem certeza? E se tiver um justo lá naquela cidade? E se tiver 2? E ele vai indo até chegar nos 50. E se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade inteira? Aí Deus vai, tá bom, se tiver 50 eu salvo 50. Se tiver 70 eu salvo 70 e destruo o resto. O sobrinho dele estava na cidade. Então, ou seja, aí Jesus foi terminar o serviço e destruiu mesmo. E os justos foram salvos. O sobrinho dele, Ló, foi salvo. E Abraão ficou intercedendo. Então, Abraão se colocou entre o que Deus queria fazer, o que foi revelado e o que Deus queria fazer. Então, ele foi um intercessor. A gente pega o profeta Elias e é da mesma forma. Deus falou, ó, vai lá e avisa o rei que não vai ter chuva. Ele foi lá e avisou. Depois de uns anos falou, agora vai lá e avisa que vai ter chuva. Ele voltou lá e avisou. Aí depois ele ficou esperando a chuva? Não, ele foi orar pela chuva. A mandar a chuva. Ele ficou orando até que viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem e aí choveu na terra, depois de vários anos de seca. Por que eu estou contando esses 2 exemplos? Para vocês entenderem o que é a intercessão. O que é se colocar entre a revelação de Deus e exatamente o cumprimento daquilo. Que é o que a gente tem que fazer, é o que Deus nos chama a fazer. Então, tudo aquilo que você já recebeu na sua vida, tudo aquilo que já foi liberado para você, se você não orou, meu irmão, pega isso e põe em oração, transforma essa palavra em oração, começa a interceder, começa a cooperar com essa palavra, além de andar em cima dela, além de ajustar a sua vida segundo essa palavra. Mas ora, a gente precisa transformar tudo isso em oração. Assim a gente vai se tornar um verdadeiro intercessor. Amém? Então, esse primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês é esse, de ouvir, de receber uma direção de Deus. E não ficar só falando, reclamando e tudo mais, mas ouvir, parar um pouco para ouvir, ter ouvidos atentos, né, se concentrar para o Senhor falar conosco. Para a partir daí a nossa vida ter muito mais sentido. Porque quantas coisas a gente faz sem sentido nenhum, não sabe se é da vontade de Deus, dá com os burros na água. Então a gente precisa ser orientado por Deus diariamente. Amém? O segundo aspecto da oração é pedir. Então a gente também precisa pedir.
Às vezes a gente acha que, eu não vou ficar pedindo coisa para Deus, vou só agradecer. Isso também não é um modelo de oração. A Bíblia fala que a gente tem que pedir. Vamos ler João 15. A gente vai ler uns versículos aqui. João 15. Corre aí, Marcelo. Verso 7. João 15, 7. Então, primeiro aspecto, a gente ouvir, a gente alinhar o coração com o coração de Deus. E um segundo aspecto da oração é o pedido. A gente precisa sim pedir. A gente tem que falar. Não só falar, mas também tem que falar, ouvir. Então, João 15, 7. Olha o que Jesus diz. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Opa! Pedirão o que quiserem e será concedido. Quem já leu esse versículo aqui? O que quiserem e será concedido. Hã? Quem recebe? O que eu quiser vai ser concedido. Então Jesus está garantindo. Pede o que quiser e será concedido. Se as minhas palavras permanecerem em vocês. Aí tem um outro aqui também. João 4, verso 2. Não precisa saber esse não, Marcelo. Eu vou ler rapidinho. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Então Jesus fala para a gente pedir que vai fazer, e aí aqui na carta Tiago ele fala o quê? Uns não tem porque não pede. Outros pedem, mas pede mal. Mas beleza. Vamos falar do primeiro aspecto. Você pede, pelo menos? Antes de você começar a pedir mal, você pelo menos pede alguma coisa? Ou você tem medo de pedir alguma coisa para Deus? Sendo que Jesus falou, e eu li só João 15, tem outros versículos em João 14, e você vai indo lá, ele vai falando um tanto de coisa. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, meu Pai que está no céu vai fazer. O que a Bíblia fala? Bata e será aberto. Pede e você vai receber. Isso, Jesus fala em vários lugares da Bíblia. Então, por que a gente tem medo de pedir? Então a gente precisa pedir. A gente precisa pegar tudo aquilo que a gente está vivendo e passando e sofrendo e transformar isso em oração. A Bíblia não fala que Deus vai atender reclamações. A Bíblia fala que Deus vai atender orações. Então pega sua ansiedade, seu sofrimento, tudo aquilo que você está passando e transforma isso em oração. Porque Deus está esperando você fazer a oração. Pede, se você está precisando de alguma coisa, pede. Começa pedindo, pelo menos. É o primeiro passo. Aí depois ele está falando que outros não tem porque está pedindo mal. Para gastar em seus próprios deleites e prazeres. Mas começa a pedir, pelo menos. Aí depois você vai começar a ver o resultado dos seus pedidos. Que oração dá para a gente medir. Você sabia que o propósito é o resultado, né? É orar para ter o resultado. Então, se não está sendo respondido, você já está vendo que você está pedindo errado. Pelo menos aprender, você vai aprender. Então, pede. Transforma isso em pedido. Fala com Deus e expõe tudo aquilo. E aí ele vai responder. Ou ele vai te dar ou ele não vai te dar. E aí você vai entender, né? Deus não está me dando isso aqui, é porque eu acho que não faz sentido agora. Pronto, aprendi também. Tive a resposta que eu queria. A oração, ela é respondida. A oração, ela surte um resultado. Deus está respondendo, é isso aí, você está alinhado. Você está alinhando seu coração com o coração de Deus. Dá para você medir isso, dá para você ter essa noção. Entendeu? A gente tem que ter intimidade com Deus, sim. Então, o propósito de intimidade é ter intimidade, é gastar tempo. Mas de oração é ter resultado. Porque Jesus fala, pede, vocês vão receber. Eu vou... lembrando de uns textos aqui. Tem um outro aqui em Isaías... Acho que é 30, Isaías 30.
Aí, já vou te falar o versículo. 18. Isaías 30, 18 e 19. Abre esse aí, Marcelo. Vou esperar você abrir, porque esse versículo aqui é muito bom. Presta atenção, irmãos. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai mais chorar. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Ele começa o 18 falando, o Senhor espera o momento de ser bondoso. E ele fecha o 19 falando, quando você clamar por socorro e Deus ouvir, ele vai te responder. Então, vocês estão entendendo como que é o processo para Deus atuar na nossa vida? Deus atua na nossa vida à medida que a gente fala com Ele. Deus já é misericordioso, Deus já é bondoso. Alguém tem dúvida disso? Então, por que Ele está esperando para ser misericordioso e bondoso na sua vida? Ele está esperando você pegar isso aí e transformar em oração. Ele está esperando você falar com Ele. Deus é um Deus totalmente relacional. Ele gosta de conversar. Então lá no Éden, todo dia chegava para conversar com Adão, com Eva. Todo dia chegava lá para trocar uma ideia. Então Deus gosta de conversar. E Ele está esperando. Isso é um princípio que Ele estabeleceu. Eu faço à medida que você ora, à medida que você conversa comigo, à medida que você pede. Então vocês estão vendo tanto de versículo que a gente que fala, que sustenta a ideia de que a gente tem que pedir para Deus as coisas. Então peçam, irmãos. Não tenham medo. Peçam, coloquem todos os seus pedidos em oração. E aí Deus vai alinhando o coração dele, o seu com o dele. Amém? Faz sentido? Segundo aspecto, né? E aí, às vezes, a gente pode ficar na dúvida, então vou colocar em oração, vou pedir as coisas, vou perguntar para Deus, mas como é que eu sei qual que é a vontade dele? Como é que eu oro a vontade de Deus? E nada tem porque está pedindo mal. Então, se está pedindo mal, não está de acordo com aquilo que Deus quer, que é a vontade dele. Então, como que eu oro, como que eu peço a vontade de Deus? Porque aí vai surtir resultado. E às vezes a gente acha que é uma loteria, né? A gente pega aquela passagem lá de 1 João, onde ele fala, se orarmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é uma loteria. Eu vou mandando um tanto de pedido aqui. Se eu der sorte, se é a vontade de Deus, vai funcionar. É isso? Não é isso. Então, como que a gente vai orar a vontade de Deus? Primeiro aspecto, orações bíblicas. Você sabia que tem várias orações no Novo Testamento? Várias orações. Então, você pode pegar a Bíblia e orar a Bíblia. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Paulo fez várias orações nas suas cartas. Eu vou ler uma que eu particularmente gosto muito. Efésios 1, 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Isso é uma oração que Paulo estava fazendo pela igreja em Éfeso. Então, você quer ter orações respondidas? Ora isso aqui. Pega aquela oração que os discípulos fazem lá em Atos 4, depois de ser perseguido, que eles pedem para Deus encorajar eles ainda mais e fortalecer para que eles continuem pregando o evangelho, independente da perseguição. Faz essa oração para Deus te dar ousadia, para Deus derramar dons em cima de você, para que você pregue o evangelho com sinais, poderes. Ou ora pela igreja aqui em Uberlândia, ora por espírito de sabedoria, de revelação da igreja. Deus vai fazer, é uma oração bíblica, Ele deixou aqui na Bíblia para que a gente possa usar e fazer, para que a gente ore isso aqui. Então, você pode pegar e pode ler, não precisa decorar não, abre o olho e lê o que está aqui, transforme isso numa oração pela igreja da cidade, pela sua congregação local.
Espírito de revelação, de sabedoria, para que os nossos olhos possam ser iluminados, para que a gente consiga ter a revelação, o acesso à revelação daquilo que em Deus é, de quem Deus é, que é isso que está falando aqui. Então, você quer orar à vontade de Deus? Faça orações bíblicas. Ore aquilo que está na Bíblia. Amém? Mas você também quer orar à vontade de Deus? Quando você está lá no seu lugar de oração e você pergunta para Ele o que você tem que fazer, você pede direção, Ele vai te dar direção. À medida que Ele vai te dando direção, você vai conectando com Ele. Então, seu coração começa o quê? A estar conectado com o coração de Deus. Então, você está vendo para onde que Ele está te levando. Você está começando a entender o que Ele quer para sua vida. Aí você vai pedir um negócio que é o contrário daquilo. Você já sabe que não é mais a vontade dEle. Deus, eu devo fazer isso? Sim, você deve fazer. Então, pronto. Então você começa a pedir coisas relacionadas a isso que você deve fazer. Deus está mandando você ir lá e viajar para encontrar um parente seu, para você falar de Jesus para ele, porque ele está em estado terminal. Vamos supor que Deus te direciona a isso. Beleza, eu não tenho dinheiro para fazer a viagem. Perdi dinheiro. Ó Deus, você está me direcionando para ir, então me dá o recurso para eu ir. Vai orar à vontade de Deus. Ele já te falou que é para você ir para lá, e aí você vai e começa a fazer o pedido. Está precisando de um carro? Pede o carro. Então é assim que a gente ora à vontade de Deus. Mas a gente precisa conectar o nosso coração com Ele, a gente precisa alinhar com Ele. Hoje a gente não é alinhado com Deus, a gente só pede as coisas da nossa cabeça. Mas a gente não sabe para onde Ele está indo, para onde que Ele está soprando, para onde que Ele está movimentando. É igual Jesus, Ele acordava todo dia, onde nós vai? Não sei ainda não. Depois que Ele orava, Ele sabia. Então assim você vai alinhar seu coração com o coração de Deus. Amém? Todo mundo está entendendo? Tá bom, o tempo está avançando e eu queria fechar sobre oração, lendo um último texto, para a gente falar um pouquinho de discipulado. Abre em Êxodo 33 aí, é o último texto, eu prometo. Êxodo 33, a partir do verso 7. Êxodo 33, verso 7. Boa. Amém, vamos lá. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda do encontro. Irmãos, isso aqui é um cenário, ó, Moisés era o líder do povo de Israel, da nação. É como se Moisés fosse um pastor hoje, um líder nosso hoje, e ele tinha um lugar que ele se encontrava com Deus. Ele chamava esse lugar de tenda do encontro. Então ele pegava lá a barraquinha dele, punha na mochila e ia lá e montava uma tenda um pouco mais afastada. E a hora que ele ia lá orar, o povo saía das suas próprias tendas ou das suas próprias casas para ficar observando. Verso 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então Moisés ia lá se encontrar com Deus e descia uma nuvem, uma coluna de fumaça. E Deus falava com ele face a face. E todo o povo ficava vendo aquilo e adorando. E Moisés era o líder do povo. Então Deus ia lá e dava direção para ele. Entregou os mandamentos e tudo mais. Então dava direção para ele, para que ele pudesse ir lá e conduzir aquele povo. Então Moisés era o líder do povo, você acha por causa de quê? Por que ele era o líder? Por que quando ele voltava e falava, ó, gente, vai para ali agora? Por que o povo obedecia Moisés? Ele era o mais velho? Ele sabia mais de Bíblia? Ele tinha mais tempo de igreja? Ele tinha feito teologia?
Por que o povo respeitava Moisés e seguia aquilo que ele falava? Porque ele encontrava com Deus face a face. Então, quando ele saía de lá, dos encontros, o rosto vinha até iluminando, né? Então, o povo via e falou, nossa, encontrou com Deus, né? Então, tinha autoridade. A autoridade de Moisés era porque ele se encontrava com Deus e Deus direcionava o povo através da vida dele. Então, era isso. Não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa a idade, não importa aquilo que você tem de currículo. O que importa é se você encontra com Deus. Você encontra com Deus quando você está orando? Aquilo que você vai fazer depois depende desse encontro. Você pregar uma palavra, você ir lá e falar, depende daquilo que Deus está falando com você em oração. Senão você não vai ter peso para falar isso. A gente precisa orar. A gente precisa encontrar com o homem face a face. E aí é isso que vai dar autoridade, vai dar o encargo para que você venha e faça, realize, fale alguma coisa. A autoridade vem disso. A de Jesus era do mesmo jeito. Relacionamento com o Pai. Então eu queria te encorajar essa manhã, trazendo essa palavra de oração, para que você possa sair daqui e desenvolver sua vida de oração, sua prática de oração, para que você tenha autoridade para fazer aquilo que você está fazendo. Você consiga realmente ter êxito. A presença de Deus vai com você, para que você tenha o peso quando você estiver entregando alguma coisa. E isso a gente consegue quando a gente se relaciona com Deus. Porque não é eu que quero fazer ou falar disso. É Deus que está me mandando falar disso ou fazer isso. Amém? E para fechar, olha a última parte do verso 11 aí. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué era auxiliar de Moisés. Aí depois que Moisés morreu, quem assumiu o povo, a nação de Israel como líder? Josué. Por quê? Porque tinha curso de teologia? Porque ele tinha o quê? Relação com Deus, porque ele não se afastava da tenda. Ele via Moisés fazendo e ele ficava ali do lado observando. Então Moisés dava o exemplo para ele. Então depois, quando foi feita a passagem de bastão, Deus não escolheu o cara mais erudito ou o melhor. Deus escolheu aquele que tinha intimidade, aquele que tinha relação, e era Josué, porque ele não se afastava da tenda onde estava a presença de Deus. Amém? E sem falar que isso é o quê? Discipulado. Eu não sou pai ainda não, mas para aqueles que são. Seus filhos veem você orando? Seus filhos estão vendo que você está orando, que você está se separando ali num momento para orar? Porque Josué estava vendo. E ele continuou fazendo isso. Então, os filhos precisam ver o exemplo nos pais de vida de oração. De se separar para orar, de se separar para buscar uma direção de Deus para casa, para que quando eles forem pais, eles façam do mesmo jeito, e eles tenham autoridade para fazer na própria casa, para cuidar, para gerir, para criar os filhos. Amém? Então seus filhos precisam ver vocês, pais, orando, buscando ao Senhor, e que vocês possam fazer isso juntos também em alguns momentos. Reunião de oração familiar. Amém? Para que tudo aquilo que vocês como pais forem fazer, até onde usar o dinheiro, seja uma direção de Deus. E não uma direção da sua cabeça mesmo. Amém? Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para nós hoje. Então, o que eu estou te entregando aqui hoje é o meu coração mesmo. Aquilo que Deus tem falado comigo. Deus tem me chamado muito para um lugar de oração. E eu tinha comentado, acho que com o Josué, umas semanas atrás, a gente estava conversando, eu falei, cara, tudo que eu estou vivendo, fazendo e tudo mais, está vindo da oração. Por mais que eu tenha minhas próprias vontades, isso respeita o tempo de Deus, ou eu não vou fazer mesmo, se não for da vontade dele. Então a gente tem que pegar a nossa agendinha e parar de tentar enfiar Deus nela.
Na verdade, a gente começar a entrar na agenda de Deus. Amém? A oração de Deus, aquilo que Ele quer fazer, é a gente que tem que entrar nesse lugar. Então, a gente estava discutindo sobre isso esses dias. Então, isso aqui é uma palavra, é um testemunho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Eu queria, assim, eu vou fazer uma oração aqui, mas eu queria que você também fizesse a sua aí no seu lugar. Faça uma oração bem sincera. Faça uma oração bem sincera. Se às vezes você está com dificuldade de orar, na sua vida de oração, fale isso essa manhã para o Senhor, abra o seu coração. Se você está conseguindo orar, continua pedindo então para Deus te dar força para você orar. Porque às vezes a nossa carne não vai querer orar mesmo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela é fraca para orar. Então abra o seu coração, na sua vida, na sua realidade, o que você está passando. Fala com o Senhor aí no seu lugar, mas seja sincero, não tente esconder nada do seu Pai. Ele já sabe tudo que está acontecendo na sua vida. Paizinho querido, nós queremos nos entregar mesmo diante do Senhor essa manhã. Nós queremos rasgar o nosso coração na sua presença e te pedir perdão, Deus, porque nós não temos nos voltado para o Senhor em oração. Nos perdoe pela correria do dia a dia e muitas vezes pela negligência de gastar um tempo com o Senhor, de gastar um tempo no lugar secreto. Nos perdoe, Pai, mas nós queremos também te pedir ajuda. Nós queremos te pedir para que o Senhor possa nos ajudar a ser disciplinados na nossa vida de oração, que isso se torne algo diário nas nossas vidas. E nós possamos nos levantar e buscar o Senhor todas as manhãs, Deus. Nós possamos ser feridos com a sua revelação, com a sua face. Que o Senhor possa nos dirigir, Pai, todos os dias. Conduza os nossos caminhos, Deus. Endireite o nosso caminhar, Pai. Transforme a nossa agenda na sua agenda, Pai. Que a gente possa se envolver com aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Desenvolve a nossa vida de oração, Deus. Nos ajuda a orar, nos ensina a orar, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê paciência para que a gente consiga ouvir a sua voz, para que a gente consiga acalmar o nosso coração e receber do Senhor algo. A ter os nossos ouvidos atentos, a ter os nossos olhos abertos, Pai. A ter o nosso corpo sensível para receber aquilo que o Senhor vai falar, Deus. Às vezes de forma singela, de forma simples, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E nós queremos orar por espírito de sabedoria e revelação, Pai, sobre essa igreja, sobre a igreja em Uberlândia, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa tirar todas as escamas, em nome de Jesus, que a gente possa conseguir ver o Senhor, aumenta a nossa capacidade espiritual, Deus, e que a gente possa ter sabedoria para degustar, para saborear essa revelação, essa palavra, e que nós possamos te conhecer, Deus, cada vez mais, Pai. Cada vez mais, Pai. É isso que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.